E aí, galera, tudo bem? Chegou a hora de a gente falar desse velhinho barbudo aqui, alemão, Karl Marx. Mas calma, você tá com medo? Você acha que nesse vídeo você vai virar marxista, vai pegar a foice e o martelo e vai buscar a revolução? Não, não é isso que eu vou falar aqui, né? Dá a mãozinha, você tá com medo? Ó, pode dar a mãozinha aqui, a gente vai juntos entender como o Karl Marx é relevante para a sociologia, né? E quando a gente pensa no Karl Marx, né, esse alemão do século XIX, que viveu na Bélgica, na Alemanha, na França, na Inglaterra, esse cara, ele vai ter dois tipos de pensamento que a gente vai achar interessante. O primeiro, né, o marxismo, né, esse pensamento marxiano, que vem do Marx, é uma teoria social-econômica, né? É basicamente isso que a gente vai ver na maioria das nossas aulas de sociologia. E a proposição social, que quando a gente falar sobre modos de governo como socialismo, a gente vai dar uma olhada também, né? Quando a gente está falando de Marx na sociologia, a gente está muito mais interessado na crítica que ele faz sobre a sociedade. E o Marx, ele vem de uma época mais ou menos do começo da sociologia, então ele não é exatamente um sociólogo, mais do que ele é um filósofo, mais do que ele é um economista, mais do que ele é um cientista político. Não existe muito esse rótulo na época. Então, ele está, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma teoria e contribuindo, mesmo sem saber, para um pensamento social que depois a gente vai chamar de sociologia, né? Ele é contemporâneo do Comte, ele é contemporâneo do Durkheim, então ele está... não exatamente troca figurinhas com ele troca figurinhas com outros filósofos, pensadores alemães e franceses, mas ele está nesse momento de transição de uma sociedade tradicional, de uma sociedade pré-revolução francesa e pré-revolução industrial, para uma sociedade moderna. Bom, ponto central de Marx, tanto da teoria crítica social e econômica e também da teoria da proposição social, que é o socialismo e o comunismo, né? Ele faz uma crítica ao capitalismo. É a parte central do que ele está falando. Então, se você quiser entender bem o capitalismo, a gente precisa entender o que o Marx está falando, o que o Marx está dizendo sobre o capitalismo. Bom, primeiro, ele faz essa crítica numa ideia de uma história teleológica, né? Por que isso é importante saber? É importante pensar que por que o Marx está fazendo isso? Ele critica o capitalismo porque ele tem uma ideia que vem através das suas análises, que o capitalismo vai um dia entrar em colapso, né? Isso é quase natural. Existe um fim do capitalismo, né? Isso que eu coloquei aqui, um fim da história, quando a gente fala em teleologia, né? Uma ideia histórica que é teleológica, quer dizer que você está buscando o fim da história. Então o marxismo, ele acha que vai existir um fim da história, né? Assim como outras visões de mundo, outras visões históricas pensam, como por exemplo o cristianismo pensa no fim da história que vai chegar no juízo final, por exemplo, né? Bom, mas como que essa história vai chegar ao fim? Na verdade, como essa história ela se move para o juízo final? Através da luta de classes. Então, para o Marx, a luta de classes é o devir, né? É aquilo que movimenta a história, né? A história pensando como conjunto das relações humanas, dos conflitos das classes, né? E qual é a luta de classes para o Marx? Luta das grandes classes sociais, duas grandes classes, os trabalhadores e a elite. Essa elite que na antiguidade é uma elite política, né, e depois principalmente da Revolução Industrial se torna, além de política econômica, né, vai lutar, oprimir, vai tentar pegar os trabalhadores, colocar debaixo do braço para fazer o que eles querem. Tá? Então, tudo isso é importante para entender o que o Marx está criticando aqui, né? Bom, no século XIX, o Marx está falando da luta de classes entre o proletariado e a burguesia, né? O que o proletariado faz? Ele troca a sua mão de obra, o seu trabalho, por um salário, né? É isso que define o que é o trabalhador. Na dúvida, o que esse cara faz? Ele tem os meios de produção? Ele é dono de uma empresa? Ele fica com lucros? Não? Então, ele é um proletário. Agora, se a burguesia, né, que é dona desses instrumentos de produção de capital, uma fábrica, uma loja, alguma coisa parecida, né, ela busca acumular capital, né? E como que ela vai acumular capital? Do ponto de vista do Marx, ele vai explicar isso no seu livro O Capital, através da exploração da mão de obra do proletariado. Bom, mas
além disso, como Marx estuda a sociedade? Qual que é a metodologia de estudo histórico, econômico e sociológico de Marx? É um tipo de pensamento, um tipo de método chamado materialismo histórico. O que o materialismo histórico pensa, né? Bom, no material, né? Nas condições que o ser humano tem para se desenvolver através da história, nas condições físicas, na terra, no clima, naquilo que o ser humano consegue acumular, consegue criar com o seu trabalho. Então, as relações sociais, para o Marx, são determinadas através de relações de produção, ou seja, como você lida com o trabalho nessa sociedade. Como que você lida com o trabalho? Você tem um trabalho assalariado, você tem um trabalho escravo, você tem um trabalho servil, né? Isso vai te explicar como funciona aquela sociedade, né? Então, através do modo de produção, o jeito que essa sociedade produz, né, é exatamente como essa sociedade vai, de fato, se estruturar, né? Então, o Marx, quando faz isso, ele está pensando em dois conceitos, a superestrutura e a infraestrutura. A infraestrutura é o que dá a base desse pensamento, né? Que é a economia. A economia vai criar as condições necessárias para que certo povo, certos trabalhadores e certa elite vivem em determinado lugar. Só que, por cima dessas condições econômicas e, no ponto de vista de Marx, muitas vezes mascarando, né, essas condições econômicas, você tem uma superestrutura, algo que está em cima nem sempre tão facilmente visível, que é a ideologia, né? O que é ideologia para Marx? É o conjunto de ideias e pensamentos que uma classe dominante tenta colocar em cima dos trabalhadores. Então, para o Marx, é necessário, principalmente num mundo moderno, você criar uma superestrutura de exploração dos trabalhadores. O trabalhador não pensar que está sendo tão explorado assim, para ele não revoltar, né? E fazer o que o Marx acha que vai ser o fim da história. O colapso total do capitalismo e, daí sim, a proposição social dele, né? Que os trabalhadores, através de uma ditadura do proletariado, tomem o poder, né? Mas antes disso, você precisa entender a economia, entender como ela funciona. E por isso que a sociologia marxista, ela é bem economicista, bem ligada para o econômico, né? Para o mundo econômico, que é o modo de produção vai determinar como essa sociedade vive. Beleza, gente?